Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje nosso assunto é sobre o produto de solubilidade, sobre KPS ou KS. Bom, na química, nas reações em equilíbrio, que são as reações reversíveis, nós temos alguns Ks que são utilizados desde para a força do ácido, a força da base, para saber o rendimento da reação, para saber que reação tem maior ou menor pressão. E esse daqui não é diferente. O objetivo desse K é também fazer algum tipo de comparação, e em especial a solubilidade das substâncias, tá bom? Então o KPS ele serve para dizer para a gente quem é a substância mais solúvel, quem é a substância menos solúvel, tá bom? E como é que funciona essa regra? Gente, quanto maior for o valor do KPS, maior será a solubilidade da substância. Lembrando uma coisa, esta constante ela não serve apenas para sais, tá? Ela serve para ácido, para base, agora com o foco na solubilidade. Então, não é para a gente se confundir com o Ka nem com o Kb, que mede a força. Esse daqui vai dizer para a gente a solubilidade das substâncias, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que faz a constante, a expressão dessa constante. Então, vê só, se o objetivo é medir a solubilidade, então a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar que a substância está no estado físico sólido, é a primeira coisa, tá bom? Já que o objetivo é entender a solubilidade dela. Então, a gente coloca aqui a setinha do equilíbrio. Esse fenômeno que a gente vai fazer, ele pode ser feito com água ou com altas temperaturas. Então, o mais comum é a gente fazer com água. Então, vamos colocar água aqui. O que é que a gente vai fazer? Bora quebrar a ligação no primeiro átomo, tá bom? Esse número daqui, ó, o número do O, o número 4, ele não vai subir para ser a valência do Na. Deixa ele aqui quietinho. O número do O nunca sobe. Aí isso daqui vai ficar assim, ó, Na+, tá bom? Mais SO4 menos 2. Tranquilo? Bom, já que você fez isso com água, então isso aqui vai estar em meio aquoso, misturado com água, meio aquoso. Pronto, feito isso, já que isso aqui é uma reação química, a gente vai fazer o balanceamento. Então aqui tem 2 Na, vamos colocar 2 aqui. Tranquilo? Vamos fazer logo com a outra substância. Então a letra A nós temos um sal. Na letra B, vamos descobrir o que é que a gente tem. Digo já. Vamos colocar aqui a setinha do equilíbrio, colocar H2O aqui em cima. E esse 2 aqui, ó, ele pertence ao H e ao O. Aí esse 2 vai subir. Mas quando for somente o número do O, deixa ele quietinho lá, tá bom? Então isso aqui vai ficar Ca mais 2 mais OH menos. Mesmo esquema, se isso aqui foi misturado com água, ele passa a ser em meio aquoso. Quer dizer que está misturado com água. Tranquilo? Agora vamos fazer o balanceamento e colocar o número 2 aqui. Bom, na letra B eu tenho uma base, porque liberou ó, OH, uma base de arrênios, não é? Pronto, gente. Como é que a gente faz a expressão de qualquer constante? A gente começa com esse lado de cá, não é? Então a gente vai escrever assim, ó, KPS ou KS, tá? É igual. Então, pega isso daqui, ó, a concentração do Na+, concentração do Na+, em meio aquoso, e a gente vai levar a esse número daqui, ó. Esse número daqui do balanceamento, ele vira um expoente na expressão da constante. Vezes, cuidado que é sempre vezes, tá? Por isso que o nome é produto. Vezes, concentração do SO4, menos 2, em meio aquoso. Tá bom? Aí, como é que faz? Como é que a gente continua isso aqui? A gente vai lá para o outro lado. Só que o outro lado, a substância está no estado físico sólido. Quem está no estado físico sólido e no estado físico líquido não apresentam concentrações. E logo a gente não vai colocar ele na expressão da constante de equilíbrio. Tá bom? Então sólido e líquido não faz parte da expressão do K. Então vai ficar apenas assim. Tá bom? Agora por que a gente colocou esse daqui? Porque ele está em meio aquoso. Então se está em meio aquoso,
vai estar misturado com água. Água é o solvente e o Na+ seria o soluto. Então o soluto solvente tem concentração, então ele participa, tá bom? Mas fica esperto, sólido e líquido não participa da fórmula da expressão da constante, de nenhuma constante. Letra B, mesma coisa, ó, KPS vai ser igual concentração do Ca+2 em meio aquoso vezes concentração da hidroxila, né, dos íons OH- elevado ao quadrado, porque aqui eu tenho o número 2, tá bom? Então é assim que se faz a expressão do KPS, tranquilo? Agora, vê só, para que serve o KPS além de medir a solubilidade? Uma outra função que ele é muito utilizado é você prever se a substância vai ser saturada, insaturada ou supersaturada. Então, vê só, se a concentração do cátion multiplicado pela do ânion for igual ao valor do KPS, então você está diante de uma solução saturada. Se esse produto daqui, ó, tá bom? Do cálcio, da concentração do cálcio com a concentração do ânion for menor do que o valor do KPS apresentado, aí você está diante de uma solução insaturada. E se for maior, se esse produto daqui, ó, for maior do que o valor do KPS, aí você está diante de uma solução supersaturada, ou melhor, você vai estar diante de uma solução que tem corpo de fundo. Aí para ser supersaturada você precisa aumentar a temperatura, tá bom? Então você vai ter corpo de chão lá no recipiente, corpo de fundo, também pode ser chamado. Tranquilo? Agora vamos ver como é que funciona isso com um exemplo, a gente atribuindo as operações matemáticas nele aqui. Então aqui está dizendo assim, uma substância de fórmula geral AB2 tem solubilidade igual a 0,3 mol por litro. Então, ó, a substância AB2, tá? AB2. Então, quando ele fala assim, solubilidade, ele está falando para a gente da concentração da concentração em mol por litro, tá? Tá falando da concentração, do valor da concentração. Então, essa substância daqui, ó, se eu colocar ela na água, né? Ela vai ficar assim, A+2 mais B-. Fazendo o balanceamento, ó, a gente coloca o número 2 aqui, tá bom? Então, se essa substância estivesse com a concentração, como ele fala aqui no texto, três, dois, 1. Agora a gente vai ver como é que funciona isso, atribuindo as operações matemáticas, para a gente entender como é que funciona o cálculo, tá? Então, ó, uma substância de fórmula geral AB2 tem solubilidade igual a 0,3 mol por litro. Qual o seu KPS? Veja só, quando ele falar em solubilidade, ele está falando da concentração da substância, tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó, AB2, tá? A gente vai colocar isso aqui do equilíbrio. Vamos colocar aqui a água e bora dissociar. Então fica A+2, tá? Mais B-. Aí balanceando isso aqui, colocamos o número 2 aqui. Tranquilo? Então, ele está considerando assim, que a solubilidade, ou seja, a concentração dessa substância é 0,3. Então, se a concentração da substância é 0,3, a concentração do íon A+2 vai ser 0,3 também. Por quê? Porque aqui a gente tem o número 1. Então é diretamente proporcional. Aqui a gente tem o número 2, então aqui vai ser 0,6. Deu para entender aí? Então, ó, a gente já tem a concentração dos íons. Tendo a concentração dos íons, bora fazer a fórmula do KPS. KPS é igual a concentração do íon A+2 elevado a 1 vezes concentração do íon B- elevado ao quadrado, tá? Agora vamos substituir. KPS vai ser igual a concentração do íon A+2, 0,3. Trabalha com essa vírgula lá no canto que fica mais fácil. 3 vezes 10 elevado a menos 1 vezes, aí ó, 6 vezes 10 elevado a menos 1, a gente vai levar ao quadrado.
tá? Então é só ir devagarzinho que vai chegar lá. 3 vezes 10 elevado a menos 1, 6 ao quadrado é 36, 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado, conserva a base e multiplica os expoentes. Pronto, agora é só multiplicar. KPS é igual a 36, 18, vai 1, 108 vezes 10 elevado a menos 3. A gente arrumando isso aqui em uma notação científica, né? Vai ficar 1,08 vezes 10 elevado a menos 1, que seria a letra A, que é 0,108. Viu aí como é fácil? Vamos fazer um outro exemplo. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos achar a solubilidade, que é a concentração em mol por litro, que ele pede, quando ele já dá para a gente o valor do KPS. Então ele fala assim, o produto de solubilidade, ou seja, o KPS ou o KS, de um certo cloreto é MCl2. Então, ó, MCl2, isso aqui separado fica assim. M mais 2 mais Cl menos. Aí fazendo o balanceamento a gente coloca o número 2 aqui, tá bom? A gente não sabe o valor da concentração, então bora chamar isso aqui de X. Aí agora a gente faz a relação da proporcionalidade da estequiometria. Então se 1 mol é X, 1 mol também é X aqui e aqui vai ser 2X. Tranquilo? Pronto, agora vamos fazer a fórmula do KPS. KPS é igual a concentração do M mais 2 elevado a 1 vezes concentração do cloreto elevado ao quadrado. Pronto, o valor do KPS ele deu para mim, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 9. Então aqui fica 4 vezes 10 elevado a menos 9. O valor da concentração do M mais 2 é X. O valor da concentração do cloreto é 2x, então a gente vai levar 2x ao quadrado. Vou colocar aqui dentro para a gente levar ao quadrado. Então vai ficar assim, 4 vezes 10 elevado a menos 9 é igual a x. 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado, né? Conserva a base e multiplica os expoentes. Pronto, então a gente está diante dessa operação matemática aqui, ó. 4x ao cubo. Tá vendo aí? Pronto, x ao cubo vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 4. Então, x ao cubo vai ser igual a 10 elevado a menos 9. Agora a gente vai achar a raiz cúbica desse número. X é igual a raiz cúbica de 10 elevado a menos 9. Conserva a base, né? E divide os expoentes. O menos 9 divide por 3. Ficaria uma coisa assim, ó, menos 9 sobre 3. Então x é igual, conserva a base, 9 dividido por 3 dá menos 3. Tranquilo? Então fica 10 elevado a menos 3. Então a resposta é a letra C. Obrigado pela atenção dispensada.